Bom, agora a gente vai iniciar de fato as palestras e vou chamar o primeiro palestrante de hoje, que tem como tema central da sua palestra a iluminação como elemento modificador dos espaços. Ele é designer de interiores, é professor, autor, colunista, organizador de eventos, o Rodrigo Assis. Muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pelo evento, obrigado a Cristiane, obrigado a todos pelo convite e a oportunidade de estar aqui para trocar uma conversa, um diálogo, que eu falo que nem mesmo é uma palestra, é mais uma troca de conversa, uma troca de conhecimento, um bate-papo para a gente conversar sobre as possibilidades da iluminação. Então, posso começar aqui? Posso? Então tá, eu vou compartilhar a minha tela aqui, eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês aqui, tá? Tá chegando aí para vocês. Opa, peraí. Deixa eu só... Chegou para vocês aí? Deixa eu só fazer um negócio que eu acho que eu não coloquei para compartilhar aqui. Ah, agora tá. É porque eu não tinha colocado o áudio. Pronto, agora sim. Agora tá melhor para a gente poder compartilhar. Okay. Bem, eu coloquei essa imagem aqui, que eu vou falar a questão da iluminação, que é a iluminação cênica, basicamente, de shows, eventos efêmeros que eu trabalho, né? Eu já estou nessa área, o meu primeiro contato foi lá em 1996. A primeira oportunidade que eu tive de trabalhar nesse evento, que na verdade a iluminação veio como uma consequência da minha vida. Eu comecei como ator. Então, trabalhei 12 anos como ator, eu fiz balé clássico, dança contemporânea, artes plásticas, música, violão clássico. Eu passei por todas as áreas, mas eu segui uma frase em que Fernanda Montenegro falava, que às vezes você está envolvido numa área e você não se deu muito bem e descobre-se em outra área. Então, eu descobri que eu era muito ruim como ator, bailarino e cantor, então deixa eu ficar nos bastidores, trabalhando na parte de iluminação, que foi uma consequência que chegou para a minha vida. E eu gosto de começar falando que essa frase, né, que a luz não ilumina só o objeto, ela ilumina o significado. A gente vê muito hoje as pessoas perguntando para a gente, eu sou professor, eu sou professor do Instituto de Pós-Graduação, a Silvia também, minha colega também, nessa área também de professor também, eu tenho o prazer de estar dividindo essas classes com ela também, em que eu falo que os alunos hoje, as pessoas procuram muito buscando lâmpadas. Que lâmpada que eu uso? Que luminária, que refletor? Não. Você tem que pensar na luz. Como é que ela vai influenciar esse espaço, essa pessoa, esse ambiente? Como é que ela vai desenhar? Depois que você pensa isso, que você vem buscar uma fonte de luz que você vai atender, que lâmpada que vai ser, eu não sei. Eu não conheço o seu projeto, não conheço o seu cliente, não conheço o que você vai querer trabalhar. Só que quando você conhece alguns tipos de luminárias, alguns tipos de equipamentos, você pode fazer alguns tipos de brincadeiras. A gente tem as grandezas luminotécnicas e nós temos as luminárias que elas determinam fachos de luz. Se eu sei como é que trabalha um facho de luz, eu posso fazer uma brincadeira como essa aqui numa parede. De dia, à noite, eu estou iluminando, mas de dia, como é que aquele objeto pode ser incorporado no ambiente externo, né? Numa fachada, num prédio. E se eu conheço como é que funciona a curva fotométrica de uma luminária e brincar com esse espaço, com essas formas. Às vezes, num ambiente como esse aqui, eu nem sei direito o que é, mas essa brincadeira, esse efeito que deu já me chamou a atenção. Agora, quando a gente faz um projeto de iluminação, independente do que for a área, a gente tem algumas características, né? Algumas, como tem a Silvia até pode falar depois, ela pode comentar melhor o que são as normas técnicas, são as normas que a gente tem que respeitar para tipo de iluminação, cada espaço, cada local tem o seu tipo certo de luz, né? O mínimo para você trabalhar, cálculo luminotécnico, luminância, reflexão, uma série de coisas. Bem, eu quero mostrar alguns exemplos aqui, gente, eu trouxe para cá para conversar com vocês alguns exemplos bons, outros ruins e outras coisas que eu já fiz e prática. Eu quero mostrar algumas coisas que é meio tensas, por assim dizer, na verdade, né? Um exemplo que eu quero mostrar aqui, uma imagem, eu sou de Goiânia, Goiás, né? Então, a terra do piqui, da gueroba, dupla sertaneja, né? Aqui, se tomar com alguém na esquina, vira dupla sertaneja. Aqui é uma loucura aqui em Goiânia. Eu vou mostrar aqui um exemplo de acontecer na cidade aqui próxima a Goiânia, que é a cidade de Pirinópolis, que é uma cidade histórica. E quando ela foi receber o título de Patrimônio da Humanidade, por ter uma cidade de mais de 300 anos, eles tiveram que mudar toda a urbanização da cidade, né? Os fios aéreos de extensão elétrica, colocar tudo subterrâneo e colocar aqueles postes de 3 metros de altura com uma luz mais intimista, né? Simular uma luz que fosse feita a fogo, né? Isso lá de 200, 300 anos atrás. Bacana a ideia, né? Você traz uma coisa mais intimista, traz esse ar mais nostálgico, mais romântico. Só que aconteceu, eles colocaram os postes na cidade baixos, só com uma distância muito grande entre eles. Então, olha essa imagem que está colocando aqui, esse exemplo que estou colocando para você aqui. Eles colocaram os postes distribuídos por uma cidade, baixinho, para colocar iluminação, beleza. Só que a distribuição, olha o que aconteceu. Eles colocaram muito longe um do outro.
Então iluminou muito ruim, tinha pouca luz na praça. Os moradores, o que eles fizeram? Eles pegaram uma lâmpada, um refletor qualquer, eles juntaram a vaquinha, prenderam a lâmpada no poste ali para iluminar, e à noite todo mundo só fica naquele canto da praça. Então, eles só ficam naquele cantinho escondido ali. Ninguém mais vai conhecer o ambiente. Se eu não tenho uma iluminação que vai iluminar todo esse espaço meu, a luz traz segurança, né? De um certo modo. Então, um ambiente que você não conhece, aquilo que você não conhece, o ser humano, efetivamente, ele tem medo do desconhecido. Então, se você tem uma área que você não conhece, você não consegue enxergar, você não consegue ver, ele não vai. Então, isso afasta as pessoas. Um outro exemplo que eu quero mostrar, eu até falo para todo mundo, meus colegas, meus amigos, olha, aonde você for, observe a luz. Observe como ela reage com o espaço, como ela preenche. Tanto é que eu posso chegar nos espaços e fico olhando para cima, né, para ver que tipo de fonte de luz que usou, que lâmpada, que luminária, que efeito. E eu fui no supermercado e vi uma coisa dessa aqui assim. Eu tentei raciocinar, eu não sei se foi de propósito ou foi sem querer, que todas as luminárias colocadas nesse teto aqui, todas tinham temperaturas de cores diferentes. Olha isso, parece até uma instalação performática. Cada uma de uma cor. E todo mundo de ordem diferente, né? A gente que está acostumado com iluminação não vê isso, mas quem está na área vê essas coisas de instalação. Tem uma outra que eu quero mostrar para vocês aqui, num shopping, eu caminhando, andando, e você tem aqueles totens na beirada, na porta do shopping para fazer divulgação. Só que você tem que tomar cuidado com a fonte de luz, o material que você vai utilizar, a lâmpada que vai utilizar, para não acontecer algo por isso aqui, ó. O que você está me trazendo? Parece uma campanha da Catapora, não parece? Olha aí o personagem, cheio de bolinha, parece que está com catapora. O que era? As bolinhas colocadas com uma alta intensidade luminosa, o acrílico muito fino, você via esses pontinhos de luz. Parece que o bichinho todo está catapora na porta. Se fosse na campanha, né, vai lá, eu não sei qual foi a proposta ideal ali no caso, foi o material que foi errado, mas olha o que a gente pode acontecer. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de aplicação. Então, quando a gente vai pensar a luz, a gente tem que pensar a luz como um significado. O que ela quer passar para a gente? O que ela vai mandar para a gente? E a luz, gente, está em todos os locais. A partir do momento que você abre o olho ao acordar e vai deitar, a luz faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu projeto, independente se for algo artificial ou algo natural. E se você puder trazer algo artificial para um ambiente que não tem luz, quase não tem luz, a interferência da luz natural, como um ambiente como esse, a gente pode ver como iluminante cênico, dentro de um avião, né? Isso aqui foi uma foto que eu tirei há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, nessas viagens minhas que eu faço para dar aula, e era só o louco, né? Eu levantei no meio do corredor do avião para tirar foto, né? Porque isso me chamou muita atenção, né? Essa temperatura de cor quente, essa temperatura de cor fria, e observe uma coisa, quando a gente vai trabalhar com temperaturas de cores, as cores quentes têm a atenção de atrair o nosso olhar, e as cores frias têm a atenção de afastar o objeto. Então, se você tem dois objetos bem iluminados, com a mesma intensidade luminosa, fluxo luminoso, mas com temperaturas de cores diferentes, a que está com a cor mais quente chama mais atenção, e a que está com a cor mais fria afasta o nosso olhar. Então, a gente meio que guia. Está vendo que esse ambiente como esse, a nossa lateral, ela tem menos área preenchida com a cor quente, e o nosso teto tem mais, né, uma cor mais fria, mas chama muita atenção o nosso lar quente ao lateral. Apesar de ser uma área pequena, ela chama muito mais atenção para a gente. Agora, a luz, você pode construir formas, como um exemplo como esse aqui. Isso é no shopping que eu fui, aqui em Goiânia, acho que é o shopping Cerrado, se não me engano, que tem aí. É uma coisa tão simples, que dá um efeito tão mágico, que é só uma arandela, uma haste de metal colocada ali, com um refletor spot apontando para a luz e fazendo uma sombra. Simples, objetivo, não tinha tanto efeito, é só colocação. E toda vez que eu passava, eu ficava olhando para esse efeito. Eu não sei dizer de quem que é esse trabalho, mas assim, foi algo, uma sacada muito boa. Em que a gente pode pensar que a luz não está ali somente para iluminar o objeto, mas para construir formas. Tem uma frase do Peter Gasper, um grande profissional da iluminação, né, que nos deixou, acho que foi, não me engano, foi em 2013 ou 2014, e quando ele fazia projetos de iluminação, ele sempre perguntava também aonde você não quer luz. Que a não luz também faz parte do projeto. O que você quer revelar e o que você quer esconder? Né? Independente de qual tipo de fonte de luz. Você tem que pensar nisso. A luz tem esse poder no ambiente como esse. Um ambiente todo escuro, mas me chamou a atenção para onde está aquela iluminação, para onde está aquele efeito. Né? Então, eu posso construir isso aqui no corredor colocado. Bem, isso aqui é um tipo bacana de sombra de luz. Só que, às vezes, você tem que tomar um cuidado com como que você vai aplicar esse efeito. O que eu vou mostrar aqui agora, gente, é algo conceitual.
Você não vai colocar um exemplo desse aqui, por exemplo, no quarto de uma criança, né? A criança vai ter pesadelo pro resto da vida, vai achar que é um poltergeist, vai invadir na casa. Calma. A gente encara como isso, como uma performance, uma instalação, é um efeito. Você não vai deixar ligado o tempo todo. Imagina colocar seu filho para dormir num quarto desse aqui. Eu não dormiria. Eu não dormiria. Vou ter pesadelo, olhar para o céu e achar que não, né? Calma. A gente tem poderes de brincar isso com a luz. Um outro exemplo que eu vou mostrar aqui, isso aqui foi de um casamento que eu fiz a iluminação, tem uns 12, 13 anos, que era um salão, né? Ele é bem profundo, bem comprido, e o teto muito baixo. Então, quando a gente olha para esse lugar aí, chamou muita atenção desse espaço é o teto. Então, eu conversei com a decoradora, na época, para colocar essas plantas, e eu coloquei essa luminária embaixo desse spot, que é com uma lâmpada, na época foi uma lâmpada par 38, a lâmpada halógena, que a gente brincou? Quando entrasse a noiva, né, pelo salão, nós iríamos apagar todas as luzes da igreja e iluminar a planta e fazer sombras no teto. A gente ia brincar como se ela estivesse andando por baixo das nuvens, como se as nuvens estivessem por cima dela. Quando eu gosto de trabalhar com iluminação, eu gosto de trabalhar com essas ideias, esses signos, esses elementos para a gente carregar. Tanto que aqui tem, eu não sei se eu já comentei uma vez, eu comentei até na live que eu já fiz com a Cristiane uma vez, de um casamento aqui em Goiânia, que a gente está tentando casar esses dois, mas já está um ano e não conseguimos casar eles ainda, porque nós achamos a igreja certa para o casamento. Porque eles são cantores líricos. Ela é soprano e ele é tenor. E vai ter orquestra que vai, com esse casamento, vai ali o tempo todo com eles apresentar. Então, qual que é a ideia para poder fazer esse casamento? Eles querem uma coisa mais artística. Quando todo mundo chegar na igreja, todo mundo senta, a igreja, a luz está toda ligada, geralzona, que é a luz branca normal de igreja. Quando sobe o músico, o cantor e vai anunciar naquele instrumento, né, que eu não me lembro agora o nome, que vai anunciar o começo do casamento, apaga a luz toda a igreja e liga uma luz somente nele. Neste momento, a noiva entra lá na porta da igreja e fica escondidinha esperando o momento dela. Quando ele termina de cantar, apaga a luz dele e acende uma luz somente na noiva. Pronto, todo mundo volta a olhar para ela. Neste exato momento, eu vou combinar da gente colocar dentro da igreja vários refletores, que a partir do momento em que ela vai andando, as luzes dentro da igreja vão acendendo junto com ela. É como se ela, o vestido de noiva dela, ela fosse a luz que fosse banhando a igreja e fosse abraçando a igreja toda até chegar no altar. Então, isso fica acesa. No momento que acontece o casamento, no momento que vai ser o pastor, que são evangélicos, foi perguntar aceita ou não aceita, a gente vai criar um clima de tensão, né? Aí a gente baixa um pouco a luz da igreja, coloca um foco neles aí, vai aceitar ou não vai aceitar? Como é que fica a situação? Aí aceita. Neste exato momento, a gente apaga todas as luzes da igreja, deixa uma luz neles, a gente quer uma igreja com vitrais, porque lá de fora a gente vai colocar refletores para essa luz atravessar o vitral e banhar toda a igreja com a luz de vitral. São 4 ou 5 movimentos de luz muito simples que dão toda uma mágica para um espaço como esse. Esse outro trabalho que eu vou mostrar aqui, isso foi um ano passado, de uma exposição da Galeria de Arte, em que trazia esses elementos que fossem de um galpão abandonado. Então, aqui no caso, tinha esses sacos aí que foi colocado um material leve para poder empilhar, como se fosse saco de arroz, né, saco de farinha, e esses refletores foram um refletor específico, foi um Fresnel com bandor, para fazer esse corte, como se tivesse aquelas casas abandonadas, que você tem uma luz forte e aquela luz vem cortando aquela sala. Então, você tem uma coisa que é como se fosse um serrote, como se fosse uma luz que estivesse serrando o material. Mas, como era trazer elementos de um galpão abandonado, eu conversei com eles, a gente fazer um gobo em que projetasse uma luz naquela parede. É como se fosse uma obra de arte. A gente tem vários objetos iluminados, mas lá no fundo, nós temos um gobo como se fosse uma luz vazando de um telhado. Então, a gente pode brincar com essa possibilidade. A luz, ela pode vir não só como um elemento de iluminar aquele objeto, mas também trazer um significado, um símbolo daquele espaço. Esse outro foi de um trabalho, agora eu vou falar um pouco de um trabalho de um teatro, em que a gente queria trazer... Hoje está menos, mas tinha uma época em que tinha uma questão assim, de forró ou dança de salão ser voltado para a classe baixa e o balé clássico para a classe mais alta. Rolava muito esse preconceito. Ainda rola um pouco, mas já está bem melhor. E que a ideia do espetáculo era trazer a dança, o forró junto com o balé clássico no palco. Então eu fui com um grupo de dança na época, que foi em 2005, 2008, se não me engano. Nós somos todas as danças de salão em Goiânia. Todas as casas de forró. Todas as casas de forró, fomos em todos para ver como é que era esse ambiente. E nós fizemos um levantamento, vimos que de todos esses espaços, na pista de dança, era tudo quadriculado. Você só podia pisar na pista de dança se você fosse para dançar.
Se você não fosse para dançar, eles te tiravam de lá. Nós queríamos, então, trazer esse piso quadriculado para o palco. Tem um material chamado linóleo, que é um piso emborrachado, em que você coloca no palco para os bailarinos, né? Para eles não escorregarem, para amortecer um pouco, ajudar a amortecer a queda deles. Só que a gente fosse fazer isso com linóleo ia sair muito caro. Então, o que a gente fez? Eu fiz isso com a iluminação. Desenhei um tabuleiro de xadrez, cada pecinha branca, foram 25 elipsoidais, um refletor específico que faz a luz de recorte, então tinha isso quadriculado. Com isso, eu poderia fazer uma brincadeira desse modo aqui. E como é que era na situação? Essa cena aqui em específico. Ela tá sozinha no canto, esperando o rapaz chamar ela para dançar. Ele entra, a cada vez que ele vai entrando, eu brinco com aquela história do Billie Jeans, do Michael Jackson, aquele videoclipe antigo. Ele vai andando e os quadradinhos vão acendendo. Ele para ali, porque agora ele vai tomar coragem, né, para saber, eu vou ou não vou chamar ela para dançar? A partir do momento que ele vai e ela topa, aí eu acendo todos os quadriculados no piso. Então, eu só ligo os quadriculados no momento que eles vão dançar. É um signo visual para mim que serve para os bailarinos e serve para o público. A pista de dança só é aberta quando eu ligo o quadrado. E eu posso criar áreas isoladas. Nesse mesmo exemplo, que é do mesmo espetáculo, eu tenho um exemplo que é um foco no meio, um corpo de bailarinos do lado direito, só que, como a gente está muito acostumado, o espetáculo estava muito direcionado para a direita, eu fiz uma brincadeira. Peguei um refletor simples, coloquei do lado direito e projetei uma sombra do lado esquerdo. Então, quando você via um espetáculo, você via um corpo de bailes físico e você via umas sombras na parede dançando. Então, você tinha dois elementos visuais. Você fazia o olhar do público passear da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Você fazia ele, para onde que eu vou olhar? Porque eu tenho um elemento aqui e uma outra sombra lá. Fora que ainda tem não tem uma foto aqui, mas tem uma brincadeira. Como eu coloquei um refletor branco, que projetasse uma sombra branca lá no fundo, eu joguei num colorido. Então, os atores estão iluminados com uma luz branca, mas a sua sombra está azul, a sua sombra está vermelha. Então, a gente pode ter outros símbolos, né? Vamos supor que eu tenho uma sombra minha azul, a minha alma, o meu interior está mais calmo. Eu vou colocar uma cor mais quente, um âmbar na minha sombra. Então, eu estou com uma coisa mais de calor no meu corpo. Vou colocar um verde, então eu vou trazer uma coisa mais de tristeza, um ambiente mais intimista. Para mim, isso vai de cada situação. Esse outro aqui é de um espetáculo chamado Entre Quatro Paredes, é um texto de Sartre, em que ele fala que, Sartre fala no texto dele que não existe o inferno. Quem faz o inferno é a convivência com o ser humano. A convivência com o ser humano que é o inferno. Então, nessa obra específica, são 3 pessoas que são condenadas, vão para o inferno, e são obrigadas a viver acordadas pro resto da vida. Elas nunca vão dormir. Então ficam nesse quarto, essas 3 pessoas. Quando eu fui fazer aqui essa brincadeira, conversar com a cenografia, o cenógrafo, nós escolhemos uma paleta de cenário no fundo, que você pode observar, ele tem um tom marrom e um tom azul. Quando a gente vai compreender um pouco da questão da luminância, que é a questão da reflexão de luz, se você tiver um objeto, por exemplo, azul, e jogar uma luz vermelha, aquele objeto fica preto, porque não tem o que refletir. Porque o que a gente vê um objeto, essa cor azul que você vê da roupa, é porque tem uma luz branca que chega aqui e está refletindo o aspecto azul dessa luz branca. Então, quando eu tinha aquele ali e jogava uma outra cor, onde estava lá azul, ficava preto. E onde estava bege, ele assumia as cores que eu jogava. Então, eu poderia transformar aquela parede da cor como eu quisesse. Então, minha cor estava ali, mas onde estava azul, ficou totalmente no escuro. Aqui eu vejo azul porque tem a luz branca. Quando eu jogo meus coloridos, eu modifico um cenário. Então, só poder de trocar as cores, eu consigo transformar todo esse meu ambiente, né? Aqui é o mesmo espetáculo, mas com cenas mais fechadas, cenas mais intimistas em cada um deles. Esse outro aqui é de um espetáculo em que eu fiz a iluminação, que na verdade, é através dele que eu escrevi o meu livro, que é Design da Iluminação, Iluminação Cênica de um Espetáculo Teatral, que conta a história do interior. Goiânia é uma cidade nova, né? Uma cidade que tem 85 anos, faz 85 anos agora, então é uma cidade relativamente nova. E conta a história das mulheres que saem do campo e vêm para a cidade grande, né? E essa história em específico conta das mulheres lá, que moram na fazenda, que infelizmente tinha a questão, você não podia aprender a ler, tinha que ser dona de casa, aquele sistema que tinha que ser a mulher que é obrigada a cuidar dos filhos, ela escolhia o marido dela. Então conta a história dessa personagem, que é a Maria, em que ela sai do campo e vem para a cidade grande, e no caso ela é analfabeta, né? E assim, é um espetáculo que eu tenho um carinho muito grande, que o final dele o espetáculo é bonito. E, na verdade, a Maria termina ela sendo caminhoneira, e ela vai viajar pelo Brasil todo, resumindo. Mas o espetáculo em si tem 2 momentos, a realidade do campo e da cidade. Nesse campo fica uma coisa mais colorida, uma coisa mais lúdica. E todos os objetos, a iluminação foi inserida dentro dos objetos. Aqui nesse caso aqui, gente simples, um guarda-chuva, tira tudo, enrola uma linha, coloca as luzinhas de Natal que você tem,
Pronto, virou um salão de festança, de roça. Olha lá, os dois sentados ali no banquinho, ali os bonequinhos, com a luz na mão, brincando em cima dos bonequinhos. Essa questão aqui, no caso aqui, eu tinha a opção que eu era o iluminador que criou, mas os atores são os operadores da luz. Então, a questão, quando você, por exemplo, vai pensar a iluminação do espaço, às vezes você pensa o espaço que você desenha a luz, uma residência. Vamos pensar como residência fosse um espetáculo teatral. Você criou a luz daquela residência ou do ambiente externo. Mas na hora da residência, quem é o operador de luz? O morador daquela casa, não sou eu. Eu só criei a parte conceitual. Como é que aquele operador vai operar aquela luz? Cada um tem sua forma de operação de luz. Por isso, quando a gente vai fazer um projeto de luz para um cliente ou para quem for, você tem que ouvir ele, pensar como é que ele reage, como é que ele pensa, como é que é a vida dele, como é que é o convívio dele. Além da representação, eu queria mostrar aqui de um outro projeto que eu mostrei, que foi aqui em Goiânia, que é de uma boate. É fazer toda uma parte de iluminação cênica, que a gente pode fazer isso em 3D para representar. Hoje está muito melhor essas possibilidades, né? A gente tinha questão de desenhos à mão, croquis, representação de luz, mas a questão da iluminação hoje, para você representar, ela está muito melhor. Esse aqui é de uma boate que eu fiz há 2 anos atrás, em que você fez hoje. Hoje fica até uma dica. Para quem está trabalhando aí com iluminação de fachadas, ambientes internos, gente, Pixel LED, fita digital de LED, está chegando demais e é uma coisa que vem da iluminação cênica, de show, tá? Que é o quê? Não é uma fita de LED, hoje a fita de LED que a gente tem em RGB, ela troca de cor toda. Só que aqui nesse caso, ela é RGB, cada LEDzinho dela eu troco de cor. Se eu consigo juntar ela, eu posso simular uma imagem. Um exemplo de uma aplicação dessa. Essa mesma boate que tem aqui, a entrada dela é um corredor de 10 metros. E nós tínhamos, o público entrava e saía pelo mesmo corredor, e não queríamos colocar divisória. A indicação seria a iluminação. Queríamos colocar 2 fitas de LED dessa, que iriam toda azul. Uma luz vermelha indo, para indicar por onde ele tem que caminhar por debaixo daquela luz, e do outro lado esquerdo, uma luz voltando, indicando a sua saída. Então a luz passa o elemento para poder mostrar essa movimentação dela. Aqui eu vou mostrar um videozinho rápido aqui, que isso aqui foi uma simulação em 3D que eu mostrei para eles como é que era a ideia que eu queria colocar. Aqui já é a instalação em si, um videoclipe de divulgação. Olha isso. Queria agradecer ao evento por ter deixado eu ter essa fala junto com você. Foi só uma pincelada. Aqui eu vou deixar aqui algumas redes sociais, umas formas de contato, quem quiser conversar comigo, conhecer, tem meu site, Instagram, Facebook, LinkedIn. Se brincar, a gente brinca, se acha até no Orkut ainda, em algum lugar lá, mas fiquem à vontade. Quem quiser conversar ou falar comigo sobre esse termo. E eu queria agradecer a participação, eu vou ficar com vocês aqui no caso. Caso alguém queira me perguntar, falar alguma coisa, eu fico à disposição, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigada, Rodrigo. Excelente palestra. Rodrigo, eu sou formada em balé clássico, então eu vivi muitos anos da minha vida dentro do teatro, e eu sei mais do que ninguém a importância de uma iluminação cenográfica, e eu acho que muito dessa minha paixão pela iluminação veio daí, veio do teatro, veio da dança. E eu também queria fazer uma observação rápida aqui com todos vocês. É engraçado, né, agora te vendo passar esse slide com a foto ali do supermercado, né, que tu comentou ali, como te incomoda, e é muito engraçado, assim, na nossa vida, isso deve acontecer com todos vocês também, a gente, às vezes, está caminhando num shopping ou algum lugar, às vezes, viajando, e a gente para e fica observando as coisas, e ou os amigos ou a família sempre fica nos puxando, né, o que tu tá olhando? E a gente tá olhando uma luminária, tá vendo uma coisa mais técnica, assim, então, enfim, um comentário aí da vida para vocês, dividindo com vocês. Mas muito obrigada, Rodrigo. Desculpe, Rodrigo? Me perdi agora. Não, sim, gente, Vamos é lá, porque gente. desculpa, só Claro, claro. Eu não sei se vocês viram meu contato ali, gente. O meu nome é Rodrigo, mas se vocês forem conhecer profissionais na área de iluminação cênica, de cada 10, 8 tem um apelido.
Então, o meu apelido é Horse, cavalo em inglês. Então, se as pessoas quiserem me chamar de Rodrigo, cavalo, Horse, fique à vontade. Eu tinha esse apelido quando eu tinha 17 anos, que eu jogava no time de vôlei. O colega meu brincou, falou que eu parecia um pangaré dando um coice, ele virou pangaré para cavalo, cavalo para Horse, ficou. Tanto que o meu site hoje é rodrigohorse.com.br, horseiluminação.com.br. Então, fica a critério, tá bom? Tá bom. Não, então eu vou te confessar que eu me atrapalhei agora, porque eu olhei aqui e estava Horse. Eu, opa, mas não era o Rodrigo. É a Mas mesma. vamos lá. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada.